Por favor, abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Veja se perto de você tem alguém sem a Bíblia. E aí você pode chegar pertinho dele, pertinho dela e abençoar o seu vizinho. Marcos, capítulo 8, do verso 1 ao verso 9. Jesus alimenta a multidão. Naqueles dias, diz a Bíblia, havendo de novo uma grande multidão, e não tendo o que comer, chamou Jesus os discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, e alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Perguntou-lhes Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7. Logo mandou ao povo que se sentasse no chão, e tomando os 7 pães e havendo dado graças, partiu-os e os entregava a seus discípulos para que os distribuíssem, e eles os distribuíam pela multidão. Tinham também alguns peixinhos, os quais ele abençoou e mandou que estes também fossem distribuídos. Comeram, pois, e se fartaram, e dos pedaços que sobejavam, levantaram-se 7 alcofas. Ora, eram cerca de 4.000 homens, e Jesus os despediu. Bendita é a palavra do Senhor, lida aos nossos corações. Meus queridos, uma grande história, com lições muito profundas, é essa história que nós acabamos de ler, uma história que guarda semelhança com outra narrativa, registrada também em Marcos, alguns capítulos antes. Se você voltar às páginas da Bíblia, até Marcos capítulo 6, vai encontrar a primeira multiplicação dos pães e peixes. E agora no capítulo 8 nós temos a segunda multiplicação dos pães e peixes, que nos revela tantas verdades espirituais. A primeira delas, a bondade de Cristo, o amor de Cristo. A palavra do Senhor nos fala que Jesus procurou os apóstolos e disse: tenho compaixão da multidão. Que retrato, que radiografia do coração de Deus. Um Deus que se compadece, que ama, que se importa. A palavra compaixão significa sofrer com. Aquilo que traz qualquer sofrimento ou incômodo ao ser humano, certamente afeta o Deus que o criou. Os antigos gregos tinham deuses às dúzias, e eles acreditavam que uma característica comum a todos os deuses era a apatia, palavra grega, que traduzida para o português é apatia. Os gregos acreditavam que os deuses eram indiferentes à sorte dos homens, eles eram apáticos, incapazes de se envolver e de sofrer junto com os mortais. Mas o Deus verdadeiro não é assim. Amém? O Deus da Bíblia não é assim. O Deus revelado através de Jesus Cristo não é assim. Ele é um Deus que se compadece. Na verdade, foi exatamente a compaixão, o amor, o coração partido que levaram Jesus Cristo a vir a este mundo. Deus amou o mundo, e amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o mais caro, precioso de tudo o que ele tinha, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui nós temos então a compaixão de Deus revelada diante dos nossos olhos na pessoa de Cristo. Mas nós temos também, meus irmãos, o fato de que Jesus tem um conhecimento das nossas necessidades. A Bíblia Sagrada fala que o nosso Deus sabe o que nós necessitamos antes de nós pedirmos. Mas Ele não se importa que a gente peça. Amém? Ele falou: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á.
Se vocês pedirem, vão receber. Se vocês buscarem, vocês vão achar. Se vocês baterem, a porta vai se abrir. Mas lembrem-se de que o Pai Celeste de vocês sabe do que vocês precisam antes de vocês pedirem. Cristo estava atento às necessidades daquela multidão e as conhecia. E procurou os apóstolos. E disse: olha, essas pessoas têm um problema. Elas estão com fome. Elas já estão comigo há 3 dias. Se eu as mandar para casa, vão desmaiar pelo caminho. Que olhar bendito é esse do Salvador, que enxerga as nossas necessidades. Não pense nem por um instante que as suas precisões, sejam elas materiais, espirituais, emocionais, familiares, profissionais, não pense nem por um instante que aquilo que você precisa escapa do radar de Deus, do olhar de Deus, do amor de Deus. O Senhor está atento às nossas necessidades. E a história continua. Os apóstolos dão uma derrapada, não é verdade? Porque quando Jesus fala que a multidão está com fome e precisa ser alimentada, os apóstolos dizem: de onde alguém vai tirar pão nesse deserto para alimentar esse povo? Aqui não tem padaria, aqui não tem supermercado, e mesmo que tivesse, nós não temos dinheiro. Que tristeza é o coração do ser humano. Há poucas páginas antes, eles haviam testemunhado Jesus multiplicar os pães e os peixes, mas eu acho que é assim mesmo. Não importa quantas experiências tenhamos vivido com Deus, não importa quantas lutas tenhamos vencido com Deus, cada nova luta parece que é a primeira. A gente esquece tudo que Deus já fez e se desespera de novo. Não é assim? Aparece um problema, uma dificuldade, uma doença, a gente esquece todos os livramentos que Deus já deu e a gente duvida e estremece. E os apóstolos derraparam ali na fé, eles fizeram a pergunta errada. Eles disseram: de onde vamos tirar? E eu quero falar para você uma coisa muito séria. Se você está perguntando de onde você vai tirar dinheiro, de onde você vai tirar saúde, de onde você vai tirar solução, de onde você vai tirar cura, você está fazendo a pergunta errada. Porque a pergunta não é de onde, é quem. Não é de onde vai vir, é quem vai dar. A resposta estava ali, na frente dos apóstolos. A resposta era Cristo e o poder de Deus. Mas eles estavam fazendo a pergunta errada. E olhando em volta: de onde? De onde? E Jesus: ei, olha para mim. A pergunta não é de onde. A pergunta é quem? Deixem comigo. E aí Jesus passa a dar algumas instruções. Fala para os apóstolos organizarem as pessoas, elas se assentarem com calma, porque elas iam ser saciadas. E aí nós aprendemos uma outra lição preciosa. Jesus pergunta aos apóstolos: quantos pães vocês têm? E eles respondem: 7 pães. O que eu aprendo com este detalhe da história é o seguinte: Deus quer trabalhar a partir do que a gente já tem. Isso é fantástico. Deus pode estalar os dedos e fazer surgir as coisas, mas esse não é o seu procedimento na maior parte das situações. Deus vai trabalhar com aquilo que a gente já tem. O segredo é pegar aquilo que a gente tem e entregar nas mãos de Cristo. Porque vamos combinar que 7 pães para alimentar 4.000 pessoas não dava nem uma migalha, um farelo para cada um. Mas era o que eles tinham. O que é que você tem? O que é que você possui? Moisés tinha uma vara, e com ela o mar se abriu. Davi tinha uma funda, e com ela o gigante caiu. A viúva tinha uma botija de azeite, e com ela a família foi salva. Dorcas tinha agulha e linha, e com agulha e linha se tornou tão necessária, que Deus a ressuscitou para que ela continuasse fazendo o que ela vinha fazendo até então. E você, o que você tem nas suas mãos?
Você pode guardar para você. Eu imagino o dono daqueles pães e daqueles peixinhos fazendo isso e dizendo: olha, Senhor, leva mal não, mas esses pães, esses 7 pães são meus, meu lanchinho. Ou você pode entregar nas mãos de Deus para que Ele opere maravilhas. Foi Martin Luther King quem disse: tudo o que eu tentei reter nas minhas mãos, eu perdi. Mas tudo o que eu entreguei nas mãos de Deus, eu ainda tenho. Nós louvamos ao Senhor porque alguém que tinha aqueles 4 pães, e havia também ali alguns peixes, a Bíblia não diz quantos, colocou nas mãos de Cristo, e Cristo operou o milagre, porque acredite, Deus vai trabalhar a partir daquilo que você já tem. Coloque nas mãos de Jesus e veja o milagre acontecer. O povo se sentou no chão, e aí vem as 2 lições preciosas, a lição dos pães e a lição dos peixes. Qual é a lição dos pães? Vamos voltar aqui ao texto. Verso 6. Jesus mandou ao povo que se sentasse no chão, e tomando os 7 pães, e havendo dado graças, partiu-os, e os entregava a seus discípulos, para que os distribuíssem, e eles o distribuíram pela multidão. Qual é a lição dos pães? A lição dos pães é a seguinte: se você der graças a Deus por aquilo que você tem, terá mais. Essa é a lição dos pães. Jesus pegou aqueles pãezinhos, e o que Ele fez? Como está escrito na sua Bíblia? Como você lê? O que Ele fez? A Bíblia diz que Ele deu graças. Agora imagina se Jesus não fosse uma pessoa agradecida, fosse uma pessoa reclamona, reclamenta, como a gente muitas vezes é, e dissesse: Pai, como é que o Senhor manda para mim uma multidão e só me dá 7 pães? Mas Cristo nos ensina a lição: irmãos, sejamos gratos, porque eu garanto, se você agradecer a Deus por aquilo que você tem, você terá mais. Quando Jesus agradeceu os pães se multiplicaram. Muitas vezes temos sido descontentes, frustrados, o que sai do nosso lábio é reclamação, murmuração, porque a gente está focado no que a gente não tem. Seja grato pelo que Deus te deu. Agradeça. Porque se você agradecer a Deus o que você tem, você terá mais. Essa é a lição dos pães. E qual é a lição dos peixes? É parecida, mas não é igual. Vamos ao verso seguinte, agora é o verso 7. Tinham também alguns peixinhos, os quais ele abençoou, e mandou que estes também fossem distribuídos. Qual é a lição dos peixes? A lição dos peixes é: aquilo que Deus abençoa, rende. Jesus pegou os peixinhos, abençoou e mandou que eles fossem distribuídos. Os pães, Jesus agradeceu. E se você agradecer pelo que você tem, você terá mais. Agora, os peixes, Jesus abençoou. E aquilo que Deus abençoa, rende. Um crente chegou para o pastor certa vez e falou: pastor, meu dinheiro virou borracha. E o pastor perguntou: como assim? Ele disse: depois que eu passei a entregar o dízimo, meu dinheiro virou borracha, pastor. Ele estica. Sempre acabava o dinheiro antes do mês, agora acaba o mês antes do dinheiro. Porque aquilo que Deus abençoa, rende. Essa é a lição dos peixes. Quando Jesus abençoou os peixinhos, eles foram multiplicados e alimentaram toda a multidão. A história termina falando que aqueles homens, eram 4.000, não sabemos quantas mulheres e crianças, comeram, se fartaram,
E ainda nos diz a palavra do Senhor que foram levantadas dos pedaços que sobraram 7 alcofas. O que é uma alcofa? É uma cesta muito grande. Essa palavra alcofa é a mesma palavra usada no grego para aquele cesto em que colocaram o apóstolo Paulo. Lembra da história que ele teve que fugir de Damasco? Então colocaram Paulo dentro de um cesto e baixaram. É o mesmo tipo de cesto, é a mesma palavra lá na língua grega. Então era um cesto muito grande que dava para colocar uma pessoa dentro. E o texto sagrado nos fala que depois da multidão se alimentar, sobraram 7 alcofas e Jesus os despediu e eles foram para suas casas. Comeram e se fartaram, porque há um Deus que se importa e cuida de nós, que tem amor, que tem poder, que sabe o que nós precisamos e quer fazer algo a respeito. Que bela história! Simples, singela, mas tão rica em ensinamentos espirituais. E eu gostaria de trazer agora 3 lições para as nossas vidas a partir dessa história. A primeira lição é que Jesus sabe que temos fome e Ele sabe do que temos fome. A história começa dizendo que a multidão não tinha o que comer. E no versículo seguinte, Jesus fala aos apóstolos: tenham compaixão da multidão, porque eles não têm o que comer. Se a gente fosse usar essa frase de Jesus para descrever o estado das multidões, seria preciso. Multidões não têm o que comer. Jesus sabe que as pessoas têm fome e Ele sabe do que as pessoas têm fome. Certa vez eu fui pregar no interior do estado e quando voltava, já era sábado à noite, na verdade sábado de madrugada, voltei de carro. E quando passei pelas ruas de Vitória, já era aí 1h, talvez 1h30. E eu passei em frente a uma boate. E eu olhei para aquela boate e tinha uma fila enorme. Madrugada de sábado para domingo, 1h30 da manhã, da madrugada. Uma fila enorme na porta da boate. Meninas de 13, 14 anos, que pela lei não poderiam estar ali, mas estavam. Rapazes, talvez na mesma idade. E eu fiquei pensando na preocupação dos pais e das mães, daqueles meninos e meninas que estavam ali, com roupas curtas, provocantes, pintura excessiva, fumando, talvez consumindo algum outro tipo de substância. Mas o que chamou a minha atenção, por que essas pessoas estão aqui? Elas estão aqui porque elas têm fome. Fome de amor, fome de companhia, fome de felicidade. É por isso que elas estão aqui. Mas essa fome que aquelas pessoas tinham, aqueles meninos e meninas tinham, não podia ser satisfeita dentro de uma boate. Porque fome de alegria, de paz, de amor, de comunhão, de companhia, é só Jesus que satisfaz. Jesus sabe, as multidões não têm o que comer. Mas quando elas se voltam para o Salvador, são saciadas. Meu querido, minha querida, Jesus sabe que você tem fome. E Jesus sabe do que você tem fome. Há um vazio que nada preenche. E que você tenta satisfazer com tantas coisas. Com sucesso, dinheiro, fama, estudo, poder, sexo, droga, álcool. Mas o vazio continua.
porque a fome da alma, a fome do coração, só o Filho de Deus pode saciar. Uma segunda lição que a gente tira dessa passagem tão bela, tão rica, é a lição de que Jesus é o único que pode saciar a fome da nossa alma. Ele disse certa vez: eu sou o pão da vida. A multiplicação daqueles pães, de certa forma, era um sinal de uma realidade maior, de uma realidade espiritual. Cristo é aquele que alimenta as multidões com Ele mesmo. Ele falou: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu, para que aquelas pessoas que creem em mim possam ser saciadas. E amados, do mesmo jeito que o trigo tem que ser moído, triturado para virar pão, Jesus foi moído ali na cruz. Aquilo havia sido profetizado, na verdade, lá no capítulo 53 de Isaías, 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, estava profetizado: ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Tudo que Jesus sofreu, ele sofreu como o trigo que é esmagado para virar pão. Tudo que Jesus sofreu, ele sofreu para nos dar salvação, vida eterna e paz. Há uma história sobre um cristão que teve um sonho. Certa noite, ele estava na cama, dormindo, e teve um sonho. E ele sonhou com o episódio da flagelação de Cristo, com aquela parte dos evangelhos que falam de Jesus ali, entre os romanos, sendo açoitado, sendo chicoteado. E ele podia ver as costas benditas do Salvador sendo dilaceradas pelos açoites do soldado. E ele, como um crente, via aquela cena e ficava desesperado: estão maltratando o meu Salvador, o meu mestre querido. E no sonho ele ia até aquele soldado que impiedosamente flagelava Cristo e segurava na mão do soldado para que ele parasse. E então o soldado olhava para ele e ele via o seu próprio rosto. E naquele sonho, Deus mostrou a ele que o que Jesus passou por nossa causa. Fomos nós que o ferimos, com os nossos pecados, com a nossa rebeldia, com a dureza do nosso coração. Aqueles pregos não eram para ele, eram para nós, amém? Aquela coroa de espinhos não era para ele, era para nós. Aqueles açoites eram para nós. Aquela cruz era para nós, mas Cristo fez tudo por nós. Ele é o pão do céu, como o trigo que foi triturado, para se tornar o Senhor e Salvador, e saciar o coração daquele que crê nele. Uma terceira e última lição que eu aprendo com essa história é que Jesus nos dá mais do que precisamos para que nós possamos repartir. Deus é tão maravilhoso, tudo que Deus faz é tão abundante. O cálice transborda, era o que Davi dizia lá no Salmo 23, e nessa história nós vemos que o milagre operado por Jesus proporcionou não apenas que as pessoas comessem. A Bíblia diz que primeiro elas comeram, depois que elas se fartaram. Eu imagino que o pessoal repetiu. Não é assim? Porque você come, aí depois você volta lá no começo da fila, comeram, se fartaram, quer dizer, repetiram, e ainda levaram para casa. Porque aquelas 7 alcofas de pedaços foram recolhidos. Aquela multidão voltou para casa, não apenas alimentada, mas levando pão para dar para os seus familiares que tinham ficado em casa. Deus é tão bom que Ele abençoa a gente com mais do que a gente precisa. Mas não é para a gente guardar, é para a gente repartir.
Em outras palavras, Deus quer salvar você, abençoar você, transformar você, mas Deus também quer usar você. E é tão bom quando um crente vem à igreja no domingo, e ele sai daqui cheio da palavra de Deus, e do amor de Deus, e da alegria de Deus. E lá na segunda-feira, na escola, na faculdade, na empresa, no local de trabalho, ele compartilha o pão que ele recebeu, a alegria que ele recebeu, a bondade que ele recebeu, porque ele não apenas obteve das mãos de Deus o pão para saciar a sede do seu coração, a fome da sua alma, mas ainda para compartilhar, para repetir, para dividir. O Senhor quer nos abençoar, e nos abençoar de uma maneira tão grande, que vai sobrar, para a gente testemunhar, compartilhar, dividir e abençoar. Irmãos, quem mais pode fazer isso? Só Jesus. Só Jesus. Ele é o único que sabe que nós temos fome e de que fome se trata. Podemos esconder isso de qualquer um, menos de Cristo. Ele é o único que pode saciar a fome da nossa alma. E Ele é o único que pode nos dar mais do que precisamos para que possamos repartir e abençoar. Ele é o único. Ele salva, Ele sustenta, Ele cuida e Ele está aqui. O que nós precisamos fazer é entregar a Ele a nossa vida, o nosso problema, a nossa dificuldade, a nossa luta, mas acima de tudo, entregar a Ele o nosso coração. Amém.